Bom dia, turma! Hoje é sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, e nós iremos fazer a comparação dos dois textos, A Cigarra e a Formiga em prosa e A Cigarra e a Formiga em verso. Lembrando que fizemos a atividade referente a esses textos na segunda-feira, que foi a leitura 1, o texto em prosa, já exercitamos ele. O texto 2, que foi a fábula revisitada da Cigarra e as Formigas. E agora nós vamos fazer a comparação desses dois textos. Aqui nós temos no número 1, um recorte, que é uma pequena parte dos dois textos. A fábula em prosa e a fábula em verso. Número 2. Leia o que está indicado no quadro. Esse é o quadro aqui apresentado. E faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Por exemplo, aqui é a coluna das características. Na primeira linha, qual dos textos tem linhas contínuas? As frases vão até o final da linha. Então, vocês vão observar o texto 1 e vão observar o texto 2 e marcar aqui um X no texto que possui essa característica. Segundo, organizado em estrofe e versos. Então, qual dos dois textos é organizado em estrofe e versos? Então, vocês vão observar e vão fazer um X. Do mesmo jeito, vocês vão lendo as outras características e marcando aqui se é o texto 1 ou se é o texto 2. Número 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, a gente vai ter que voltar aqui, olha, na página 18, observar o texto 1 e contar quantos parágrafos tem. É para numerar aqui, viu, gente? No próprio texto. Então, depois de contar, é só colocar a resposta aqui. O texto 1 possui tantos parágrafos. Número 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos, não é isso? Então, agora vamos ver as semelhanças. Que eles são diferentes, a gente está observando aqui, porque um é texto em prosa e o outro texto é em verso. Porém, agora a gente vai falar das semelhanças, o que é que eles têm de igual. Leia estas frases e assinale as que indicam o que há de semelhante entre os dois textos. Então, aqui nós temos várias frases. A forma como ocupa o espaço na folha. Isso é igual? Vejam bem, a forma que eles estão ocupando aqui o espaço. É igual? Se for igual, marca um X. Se não for igual, não marca nada. Os personagens, eles são iguais nos dois textos? O jeito de contar a história é igual? A atitude dos personagens é igual? O lugar onde os fatos acontecem é igual? Só há uma maneira de saber, fazendo a releitura dos dois textos. Número 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Para saber, nós vamos ter que voltar lá na página 21, observar aqui o texto todo e contar. Depois disso, volta e responde. Número 6. De que texto você mais gostou? Da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. Então, aqui, meus amores, a resposta é pessoal. Então, você vai dizer de qual dos dois textos você mais gostou e o motivo, por que você gostou mais desse texto. Aqui é um quadro explicativo. Então, no dia a dia temos contato com vários textos. Nessa unidade conhecemos duas formas de organizar os textos, que é o quê? A forma em prosa e em verso.
Em prosa, geralmente organizados em parágrafos, com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas e dos romances. Já em verso, ele há estrofes e rimas. Geralmente são assim que são os poemas. As letras das canções, as trovinhas para brincar e etc. Agora é com você. Então, observe os textos a seguir. Nós temos o texto A, nós temos o texto B, o texto C e o texto D. Então, vocês vão ter que fazer a leitura desses 4 textos. Observem a organização, como esses textos estão escritos e como esses textos estão organizados. E na próxima página, você já leu textos como esses? Isso mesmo. Então, agora classifique quanto ao gênero, quer dizer, o tipo de texto. O texto A. Observa lá direitinho. Esse texto A é o quê? É um texto narrativo? É um texto informativo? É uma carta? É um poema? É um bilhete? É um convite? É uma receita? Esses são os gêneros narrativos, tá certo? Então, vê direitinho e coloca lá. E do mesmo jeito, vocês vão dizer que texto é o B, o C e o D. Então, assim, a gente já trabalhou com esse tipo de texto, vai ser bem fácil de vocês dizerem o que é isso, o que cada texto desse é. Número 2. Quais desses textos não estão organizados em parágrafos nem em versos, mas em linhas contínuas? Então, vocês vão olhar aqui e vão dizer quais desses daqui. O local da resposta é esse. Aqui nós temos um texto explicativo. Os textos escritos com parágrafos ou linhas contínuas podem ser chamados de texto em prosa. Eles não têm versos e estrofes e não costumam apresentar rimas. Já é uma dica. Número 3. Leia o que está indicado em cada parte do quadro e escreva a letra correspondente a cada texto conforme sua classificação. Então, olha aqui. Texto em prosa, com parágrafos ou linhas contínuas. E aqui, texto em versos. Então, aqui, vocês não escreveram o nome dos textos? Texto A, texto B, texto C e texto D, não é isso? Vocês observaram e escreveram aqui. Então, aqui vocês vão separar esses textos aqui que vocês observaram e que vocês nomearam, vocês vão colocar aqui. Quais deles são em prosas? Escreve aqui. E quais são em versos? Escreve aqui. Aqui no finalzinho, é hora de organizar tudo que estudamos essa semana. Complete o esquema com exemplos de texto que você conhece. Então, olha aqui, olha, texto em prosa. Então, aqui já começou a dar exemplo. Pode ter linhas de texto contínuo e pode ter parágrafos. Diga aqui, escreva um exemplo de um texto em prosa. Vale vocês voltarem, não é isso? Nas explicações, principalmente aqui, viu, gente? Aqui, olha, tá dando vários textos que são escritos em prosa. E do mesmo jeito, texto em verso, organizado em versos, pode ter estrofes, rimas e ritmo. E aqui vocês vão escrever um texto que seja um exemplo de um texto em verso. E aqui vale também voltar à página e pesquisar aqui, porque aqui também dá exemplos de texto em verso. Então, essa atividade de hoje é uma atividade de comparação, mas também uma atividade de revisão daquilo que a gente já viu, que é o texto em prosa e o texto em verso.